Aqui eu vou fazer uma apresentação rápida sobre a plataforma do AgroSys. Então aqui eu estou já cadastrando a parte de culturas, né? Está praticamente 90% pronto a parte de citros, cacau está iniciando a plataforma, cana-de-açúcar, banana e café. Ainda está tudo em fase de construção, a não ser os citros que já gera relatórios e a gente consegue visualizar muita coisa aqui. Entrando nos sítios, aqui nós temos já pelo menos 973 fotos de campo, calibrações 313, a precisão do modelo está em 72,2, a meta 85 e a maturidade do sistema 79,6, vai chegar a 95. Aqui tem os modos, mapa de campo, painel agronômico, monitoramento talhão, mapa de doenças, padrão de doença e boletim científico. O que a gente consegue ver aqui? Logo de cara, a gente já pode ver todo o mapeamento. Então eu tenho aqui já 3 áreas mapeadas, onde na lateral eu consigo ver aqui na esquerda quais são as empresas e, por exemplo, aqui, na Castel Franco. Na Castel Franco eu tenho a Fazenda Palmital, onde estamos trabalhando e testando. Então aqui eu tenho onde que está a fazenda, a localização, as áreas dos talhões que nós estamos fazendo o teste, mas pode ser também por acompanhamento científico. Aí na frente, mais para frente vou explicar isso. Aqui, por exemplo, tem o talhão 802. Ele já dá um zoom no talhão. Aqui tem todas as plantas que foram fotografadas. Pelo protocolo, cada planta dessa, eu tenho 3 fotos panorâmicas em ângulos diferentes e 5 fotos macro para detecção de doença ou deficiência nutricional. Então aqui em cima eu consigo verificar, a área vermelha é a área testemunha, controle, né? Parte verde é a área de teste. Posso clicar e ver uma foto, aí eu consigo dar o zoom, isso aqui é uma foto panorâmica, e dentro de uma foto panorâmica, o sistema ele calcula vitalidade e também faz as contagens de frutos. Ele vai identificando a quantidade de frutos e vai fazendo a contagem. Depois eu venho aqui, eu posso ver outros talhões, né? Então, talhão aqui, o 1008, o 805, e aqui na lateral direita eu vou ver o vigor, quanto que nós estamos, o teste e o controle, talhão 802, a mesma coisa. O teste está com um vigor de 0,83, o controle 0,77. Então, nós estamos com um vigor relativo de 7,7% a mais. Aqui mostra todo o resultado da fazenda. E eu tenho uma linha do tempo aqui embaixo também. Aqui eu posso estar marcando, isso aqui foi dia 26 de maio, foram essas fotos que foram tiradas. Depois essa outra data de 19 foi em outro lugar. Dia 1º de julho, foram tiradas 404 fotos, né, de fotos total da fazenda. E hoje o delta que nós estamos com, na data de 1º de julho, o delta, que é o que importa para a gente, é 14,7. Existem erros, tá, que são contabilizados entre área controle e área teste. Por exemplo, contagem de frutos, existem alguns indicadores que a gente faz monitoramento, a inteligência artificial lê, ela está treinada para isso já, e conta a quantidade de frutos, mas existe um erro de oclusão, tem frutas que estão escondidas, e outras estão atrás do pé, né, que a gente tira só o plano da frente. Então, com isso, existem alguns fatores de correção que a gente vai medindo. E para depois calibrar, durante a colheita, a gente faz a estimativa em cima das fotos, colhe a quantidade de frutas e pesa também, vê quanto que está dando de produção para fazer a calibração do sistema. Aqui no painel agronômico,
Então a mesma coisa, eu tenho aqui, estruturo os filtros por data, e voltando lá na Castelo Franco, pegar o mesmo talhão 802. Só que nesse ponto aqui, o que que eu estou detectando? Contagem de frutos. Então eu tenho um total de 73 plantas, média geral de frutos por pé, a área de teste com 105 frutos por pé, o controle com 82, eu tenho a tonelada por talhão, então aqui eu tenho o vigor da copa está em 9% maior, e o índice geral aqui de frutos por copa está 27% maior. Então o que me importa aqui, mesmo com alguns erros, o erro permanece, é uma constante entre a área controle e a área testemunha. Então o que me importa é o delta, é essa diferença aqui que vai me mostrar se eu estou indo para o caminho certo ou não. Aí eu tenho depois o mapa de doenças. No mapa de doenças, a mesma coisa. Vou filtrar aqui, por exemplo, a empresa, vou pegar aqui um talhão, aqui ele vai me mostrar todo o mapa de doença, o que ele encontrou. Nós temos em torno de 17.000 imagens catalogadas de doenças e deficiência nutricional, e com isso ele vai fazendo a comparação através da IA também. Aqui eu tenho a área de controle, tenho a área de teste, e eu consigo ver a diferença de uma para outra. Por exemplo, se eu pego a empresa toda, tá certo? Aqui estão os 3 talhões. Eu quero ver, por exemplo, só que a gente mais fala aqui, por exemplo, o greening. Onde que tem mais afetação? Está mais afetado esse outro talhão. Esse talhão tem poucas imagens afetadas. Opa, aqui esqueci de marcar a área de teste. Melanose. Já me mostra alguma coisa aqui. Deficiência de zinco. Também tem muita coisa. Então, com isso eu já consigo já observar que eu tenho uma deficiência nutricional. E planta com deficiência nutricional fortalece quem? Surgimento de greening. Quer dizer, a planta fica mais suscetível. E se a gente sobrepõe a imagem, praticamente dá para, só que pela visualização, eu ver que tem mais deficiência de zinco do que propriamente greening. Aqui embaixo eu tenho o teste, os padrões, as medições por talhão, deficiência de zinco, 805, o quanto que está medindo. Se eu pegar aqui e limpar os filtros agora, eu consigo ver que o teste tem 47% das fotos que foram tiradas, né, das 333 fotos, 155 apresentaram doença. Na área controle, de 343 fotos, 202 fotos apresentaram alguma deficiência. Portanto, na área infestada, na área de teste, temos 47%, vamos chamar de infestação. E na área controle, 59%. E eu consigo também medir a severidade. Então, aqui eu tenho leve 82, moderado 66, severo 7. Já na área controle, eu estou com leve 76, menos, né? Infecção por menor severidade, moderada 115, só que e severo 11. Nós estamos comparando 11 plantas com infestação severa contra 7 da área teste. E aí ele vai me dar uma variação que também gera um indicador, que isso aqui que é o importante. Sempre trabalhar com indicadores que são números puros, tá? Que com ele elimina a questão de erro. Então aqui eu tenho 12% com menos doença que o controle. Aqui está elencado o consolidado por doença. Então logo de cara a gente vê que deficiência de zinco é o que dispara, tá?
Então, no teste 64, 19% contra 22%. Então, e eu faço a comparação entre teste e controle, tudo que está em vermelho, tá? A gente está melhor no controle da infestação. Por exemplo, nós estamos utilizando o zinco também na aplicação foliar, então já mostra logo de cara que nós estamos aqui com um percentual menor. Isso talhão a talhão, então eu tenho aqui tipo como se fosse um gráfico de Pareto, mostrando a quantidade de plantas sadias, talhão 805, a deficiência de zinco é o que pega em primeiro lugar, depois vem o greening, aí mancha graxa, melanose e a sequência. No 1008, o primeiro problema aqui está o greening, depois deficiência de zinco. 802, mancha graxa, greening e zinco. Então, todos eles a gente já vê que temos que melhorar o trato. Depois eu tenho algumas fotos agrupadas aqui embaixo, que vai me mostrar o que foi das fotos que foram consideradas como plantas sadias. Deficiência de zinco, a mesma coisa, greening. Então, ele vai me mostrando as fotos que ele marcou, então eu posso checar, fazer um check manual e também eu posso retificar se necessário. Aí o modelo vai sendo treinado e vai aprimorando. Aqui, só para a gente ter uma ideia, é um demonstrativo, isso não impacta no relatório, mas foram essas fotografias, né, que estão catalogadas. Aqui está dividido em 12 classes. Então, a gente tem 12 classes de deficiência, seja de doença ou de insuficiência de nutrição. Então, aqui eu tenho fotos características e homologadas, né, de greening, cancro, pinta preta, melanose, deficiência de zinco, deficiência de magnésio, deficiência de boro. Então, são 17.000 fotos catalogadas e mapeadas e identificadas. Elas são a base para fazer a comparação com as fotografias que nós tiramos em campo. Aqui eu venho depois, eu tenho aqui, ó, treinar, a parte de treinar modelo, né? E eu tenho um boletim. Esse boletim é um resumão de tudo. No boletim interno, eu tenho já o resumo do meu teste, eu selecionei uma empresa. Então, no resumo do teste, eu tenho aqui o vigor da área de teste está 14% melhor, estou com 28% melhor de produção e menos 12% de infestação, de doenças. Sem dizer que o custo do tratamento por hectare está 2.647,03 centavos menor que o utilizado pela empresa. Aqui a hipótese do estudo, que a gente está pretendendo, recuperação da área de greening, não é salvar, mas é conviver com o greening, conviver bem. Aqui a metodologia que o AgroSys utiliza, com base em literatura, quais são os artigos, como foram publicados, o que a gente utiliza, como a parte neural, todo o sistema, o machine learning, como ele é utilizado, qual que é a base científica que a gente usou para fazer os cálculos. Aqui um desenho da área que nós estamos gerando o boletim, os indicadores de recuperação. Depois aqui tem a parte de correlação, para saber o greening, por exemplo, não tem uma correlação direta, a planta está doente, mas quando a gente vai chegando próximo estamos minimizando a doença, começa a aparecer uma correlação entre maior vigor e quantidade de frutos, e é isso que a gente está buscando. Isso aqui é questão de estudo, tá? Não tem nenhuma conclusão ainda. Isso é fase de estudo para ver se realmente tem também a correlação ou não tem. De repente, às vezes, uma planta com menor vigor pode estar produzindo mais frutos, que tem sua lógica também, né? Porque a planta ela vai jogar toda a energia dela para o fruto. Então, crescimento, amadurecimento, vai aumentar BRICS, tudo, diminui a acidez, só que ela vai nutrir, com a parte nutricional das folhas vai decair.
Então, assim, é esse tipo de estudo. Tem muita coisa que a gente fica imaginando, mas não sabia como medir. Dessa forma, a gente está conseguindo fazer todas essas correlações. Ó. Correlação entre teste, controle, número de frutos por vigor, talhão por talhão, a evolução da recuperação ao longo de coletas, isso aqui que é o que mais importa para a gente, porque quando a gente começou a fazer o teste, o vigor da área de teste, de imediato ele estava pior do que a área controle. Muitas vezes a gente faz algum teste, você separa dentro do mesmo talhão uma área para teste e a área para controle, e fica comparando. E no olhômetro, você fala, poxa, não está respondendo, a área controle está muito melhor que o teste, ou vice-versa. E você pode inferir alguma coisa, um resultado errado. Tá? Então, dessa forma, a gente mede logo do início. Então, nesse caso, a área escolhida para ser a área teste, ela estava com vigor muito abaixo do que a área controle. Já saiu perdendo. É o que acontece aqui. A nossa área teste estava abaixo e a área controle estava acima, na parte de vigor. Ao longo do tempo, com o efeito, ele cruzou, chegou a um ponto de igualar e hoje ela está superior à área teste e à parte controle. Aqui é o delta. O que estava acontecendo? É a variação de novo, que são esses os indicadores importantes. A variação de vigor da área teste e variação pela área controle. E a tendência. Então está aqui. Estava negativo, porque a área teste estava pior em vigor do que a área controle, e hoje está muito superior. Então ele vai aumentando, a gente vai acertando a curva de tendência. Frutos por copa, a mesma coisa. Isso foi muito interessante, porque inclusive ao longo do tempo a gente observa que a área controle diminuiu a quantidade de frutos por copa. Pode ser um erro do sistema, como pode ser também porque passou por uma época de friaca e está derrubando frutos demais. Enquanto a área teste estava menor, quantidade de frutos por pé, e agora subiu. Evolução de correlação, tá? Ela está chegando mais próxima de zero. Histórico de coletas. Aqui eu tenho um diagnóstico fitossanitário, que é um Pareto de ocorrência. Então, o que eu tenho aqui? Primeiro, qual que é o meu maior problema? Deficiência de zinco. Depois vem o greening, depois a mancha graxa. Então, nesse ponto, a gente vai poder gastar a energia e o dinheiro naquilo que mais está impactando a nossa produção. Então, logo de cara, vamos tratar o zinco. Vamos ver por que está com deficiência de zinco. O que é que está levando a deficiência de zinco? Está faltando adubação, está faltando foliar, tem excesso de algum produto que está, algum insumo, algum nutriente que está impactando a absorção de zinco? Então, com isso, a gente vai fazer todos os testes aqui embaixo por talhão, as ocorrências, o que nós temos que tratar, cada ponto de teste. Aí depois vem o parecer por talhão. Aqui, por exemplo, eu pego o talhão 802, validação do laudo, os cálculos conferem, porque o que é isso? Eu consigo importar o laudo de solo e de análise de solo e análise foliar. Quando a gente faz a importação desse laudo, é muito comum ter uma discussão se o laudo está correto ou não. Acertaram a análise, a CTC está diferente da quantidade de matéria orgânica, não está proporcional, e fica uma discussão, às vezes, perdendo tempo, se o laudo foi feito corretamente ou não, se teve erro de análise ou não. Nesse caso aqui, o próprio software já faz esse cálculo. Então eu pedi para ele calcular aqui a CTC, ver a variação, fazer os cálculos também aproximados dos outros macro e micronutrientes, e o que ele está me dando? Validação do laudo. Os cálculos conferem, ele é consistente. Por quê? A CTC e matéria orgânica entra em consideração muita coisa. Não é só, entra alumínio, o hidrogênio livre, a quantidade de matéria orgânica no solo. Então é um cálculo que eu também não sou especialista nisso, tá?
ele faz toda a aritmética fechando para provar que a CTC e a saturação não tem erro na análise de digitação. Então, eu já estou tranquilo. Tudo que eu interpretar do laudo eu já sei que é verídico. Aí vai ver o parecer fitossanitário, já me mostra que não é problema do solo. Aí eu faço uma análise base IAC e agricultura convencional, e também pegamos a parte de equilíbrio de bases do Albert. Então, com isso, eu vejo aqui a quantidade de cálcio, magnésio, potássio, e a CTC ele faz as correlações. Então, nesse caso aqui, ó, ele está já me falando que tem muito magnésio, está alto. Então, com esse alto índice de magnésio, ele está falando, sugerindo o quê? Sugere cálcio, mas sem magnésio, gesso agrícola ou calcário calcítico, para complementar a falta de cálcio, mas não é para colocar mais magnésio, que está saturado. Inclusive, a gente já tira também o produto, o foliar com magnésio. Aí vai me mostrar as interações bioquímicas, tá vendo? Aqui, ó, fósforo e zinco. O fósforo já está muito alto, ele trava o zinco. Isso aqui é tudo resultado de todos os estudos que estão catalogados dentro da nossa IA, e ele tem tudo base científica e foi formulado isso para ele fazer a análise. Então ele já começa a me mostrar o que eu devo fazer. Se eu estou com fósforo alto, ele trava o zinco. Então, provável causa do zinco baixo foliar, além, né, lógico, do greening, é o zinco, ele está comprometendo porque está repondo, se eu repor o fósforo, vai agravar mais ainda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar agora um zinco foliar, fortalecer a parte do floema, né? Porque ele deve estar interrompido, porque como o xilema está interrompido, o floema também acontece a mesma coisa. Então, se não chega o zinco na folha, ele também não vai descer. Então, já que está interrompido no meio do caminho, vou jogar o zinco por cima, as folhas absorvem, já leva pela raiz e começa a quebrar tudo isso daí. Então, aqui, ó, defesa de antioxidante, greening, ele vai me dando tudo que eu tenho que fazer, talhão a talhão. Depois eu tenho um plano aqui de ação, 5W2H, que nada mais é do que o que eu vou fazer, por que eu vou fazer, aonde eu vou fazer, quando, quem vai, como vai, quanto custa para fazer isso. É tudo estratificado por talhão. Então a gente começa a entrar numa agricultura de precisão. Eu estou vendo aqui as ocorrências de greening, eu estou vendo a mancha graxa, onde que está, aqui ó, parte de equilíbrio de bases, cálcio e magnésio, repor enxofre, tudo isso com base nas coletas das fotografias. Calagem, o que tem que fazer, que tipo de cal utilizar. Aqui, ó, insumo versus laudo. Eu já peguei tudo que tem no laudo, os insumos que eu estou utilizando, então ele está me mostrando o ácido úmico, por exemplo, que a gente faz. É o nosso tratamento. Continuo, é um tratamento, é o que está em estudo. Continuo fazendo, e o custo dele aqui. O citrus, que é um insumo nosso também é um tratamento, um bioestimulante e condicionador. Boro, rever. O boro já está adequado. Então dá para cortar esse trem? Vamos cortar, já utilizei o que precisava, já economizo um dinheiro. HB2 é um bioestimulante também que a gente tem, condicionador também foliar, tratamento estudo, manter. Manganês, está justificado. O manganês está baixo, então manter ou reforçar. Zinco, está justificado, está baixo também, vamos reforçar. HO3 top, também faz parte do nosso tratamento, que é o diferencial. Magnésio, cortar. Magnésio foliar em excesso. Suspender solo. Já tem magnésio pesado. Quem que está dizendo isso? A literatura baseada em Albert. Aplicar magnésio é contraproducente. E assim por diante. Então, tudo aqui ele já vai me dando um veredicto completo, né? Comparativo de manejo aqui já vai Marroi, né? Ver quanto que está custando, nosso protocolo quanto está versus do produtor, o saving que está dando aqui 2.600 por hectare, e depois aqui tem um break-even. Como a gente já está saindo mais baixo o valor em R$ 2.600, qualquer coisa que produza um pouco a mais vai me dar um ganho. Então, aqui nosso manejo já está em R$ 2.647 a menos para o produtor, qualquer ganho de produção é lucro líquido. Cenário pessimista, se empatar, já ganhou os 2.600, provável 2 toneladas a mais por hectare,
dá uns R$ 700 a mais por hectare, com base no preço da caixa de laranja hoje, né, que eu coloquei como premissa. Otimista, 5 toneladas por hectare, dá R$ 1.750 por hectare, além dos outros 2.600. Aí aqui um ciclo PDCA, que a gente está planejando, fazendo, executando, checando e agindo. Então isso não é fixo. As conclusões estão aqui, né? O que está acontecendo, tudo como parcial, e o que falta fechar também. Então isso é o boletim técnico. Com ele eu consigo ver o que está, como estava, como está, planejar o futuro, colher novos dados no futuro, corrigir, planejar de novo e avançar. Então é um ciclo PDCA completo de melhoria contínua. Então esse é o AgroSys. Aqui dentro tem a parte de insumos, que a gente cataloga todos os insumos que a gente tem, vai utilizando as datas que foram colocadas. Aqui eu vou definindo o que eu vou pôr, o que eu não vou pôr, o que eu posso tirar ou não, e ajustando o custo do manejo, buscando sempre, a intenção é sanidade do pomar e redução de custo. Então, a partir do momento que eu já posso tirar, no caso, o manganês, eu já tiro um insumo daqui. Então, voltamos para o painel, que é onde estão as áreas de doença e as culturas. Bom, isso é um resumo rápido do potencial do AgroSys hoje. Então, mais o que é importante dele é poder comparar realmente áreas de trato, de teste, com área de controle. E também podemos utilizar somente uma área como essa fazenda, que é o monitoramento. Então aqui a gente fez o trato, estamos observando o que tem, como é que está o andamento da fazenda. Eu vou no painel agronômico, mesma coisa. Está aqui. Eu quero ver as doenças, o que está afetando somente essa fazenda. E aqui é uma surpresa. Isso já faz 1 ano e meio, 3 anos estamos tratando essa fazenda aqui, com o nosso protocolo. O que eu mais tenho aqui? Vamos lá. Planta sadia. Eu tenho mais deficiência de zinco do que a apresentação de greening. Então, o tratamento está dando certo, é a parte nutricional que falta para a planta e a gente tem que dar essa nutrição para a planta, seja solo ou seja foliar. E a gente recupera pelo foliar, que é injeção na veia, para fazer a planta se alimentar pela boca, que são as raízes. Então é um manejo completo, inclusive plantas de cobertura e tudo mais. Então, gente, é isso daí. Esse é uma apresentação básica do que tem no AgroSys. Então, se a gente pode debruçar nele aqui e passar algumas horas analisando, comparando o resultado e buscando outras informações e tentando novas ideias para sair do que a gente está fazendo, que realmente não está dando muito certo, né? Se o protocolo padrão tivesse funcionando muito bem, não teria tanto pomar erradicando seus pés de laranja. Tá bom? Valeu e obrigado.